Eu sou o professor Messias e hoje nós vamos estudar a introdução à química do primeiro ano. Nós vamos estudar o que são substâncias puras e o que são misturas e como isso influencia no estudo de química moderna e por que ela é importante a gente começar a estudar as substâncias puras e misturas ainda na introdução do conhecimento de química. Muito bem, vamos lá. Quando a gente estuda uma substância e a gente quer saber o que é uma substância, substâncias puras, o que ela significa? Substâncias puras, queridos, são raras, conseguidas apenas em laboratório, e difícil de encontrar. E o que significa ser uma substância pura realmente? O que classifica ser uma substância pura? A substância pura ela ocorre quando as propriedades físicas se mantêm constantes. Quais propriedades físicas, professor? A temperatura, a densidade, são as duas unidades mais importantes. Ou seja, 1 litro de água pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição e a densidade se mantém constante. 10 litros, por exemplo, se você pegar a água, qual é o ponto de fusão da água pura? É 0 graus Celsius. É 0 graus Celsius. Isso para 1 litro, quanto para 1000 litros. Não importa a quantidade, isso significa ser uma substância pura. Ela mantém a propriedade física constante. Se você pegar o ponto de ebulição, será 100 graus Celsius, tanto para 1 litro quanto para 100 litros. A unidade não muda. E a mesma coisa seria para densidade. A densidade da água é 1 grama por ml. Isso para 1 litro quanto para 100 litros. Não muda, a propriedade física não muda. Ela sempre vai ter uma propriedade constante. Se a gente olhar isso de perto, a gente vai encontrar o gráfico de uma substância pura. Vou mostrar para vocês o gráfico de uma substância pura. Gráfico de uma substância pura. O que seria o gráfico de uma substância pura? Se você olhar aqui, gráfico
de uma substância pura. O que ele é? Ele é composto, ele é composto de algumas etapas. Qual é a etapa, professor? Veja o seguinte. Se você pegar aqui, a água, por que esse gráfico é um gráfico de uma substância pura? Porque ele tem propriedade física constante, ou seja, quando ele está passando do sólido para o líquido, a temperatura se mantém constante enquanto toda a água não se descongelar. Enquanto você tiver água em estado sólido e água no estado líquido, não sai de 0 graus Celsius. Enquanto você tiver água no estado líquido e no estado de vapor, a água não sai de 100 graus Celsius. Ela vai se manter constante. Aqui, Vou mostrar para vocês. Veja o seguinte, Tá vendo a temperatura aqui em 0 graus Celsius? Tá chegando aqui, Enquanto a água está toda sólida, ela está abaixo de 0. Quando ela chega em 0 graus Celsius, ela começa a descongelar. Mas enquanto tiver uma pedrinha de gelo, a temperatura não sai de 0. Ela só vai subir de 0 depois que toda a água descongelar, e aí ela vai subir até 100 graus. Vai chegar aqui em 100 graus. Quando ela chega em 100 graus, enquanto tiver água líquida, ela não vai sair do 100. Ela vai se permanecer em 100 graus. Ela só vai subir de 100 quando ela toda for para o estado de vapor. Estado de vapor. A água só vai ser gás. Ela só vai ser gás. Ela só vai ser gás quando ela chegar a uma temperatura de 357 graus Celsius. Ela vai ser gás acima do ponto supercrítico. Em torno de 350 graus Celsius ela se torna gás, tá? Então não esqueça, o gráfico de fases da substância pura é uma escadinha. É a escadinha. Porque uma substância pura é quando tem propriedade física constante. E as substâncias puras são classificadas em dois tipos. A primeira, em simples. Quando é que eu tenho uma substância simples? Quando ela tem um elemento só na sua constituição. Por exemplo, O2. Exemplo, Cl2, N2, H2, I2. Todas essas moléculas, elas só têm um elemento na sua constituição. E o que seria uma composta? Quando tem mais de dois ou mais. Por exemplo, H2O, tem o H e tem o O. CO2, tem o C e tem o O. H
I, tem o H e tem o I. HCl, tem o H e tem o Cl. Não é? A glicose, por exemplo, C6H12O6. Tem o C, tem o H e tem o O. Ácido sulfúrico, tem o hidrogênio, tem o enxofre e tem o oxigênio. Então, é uma molécula composta. Tem mais de um elemento na sua constituição. Isso é uma molécula composta. Tá certo? O que seria uma molécula simples? Um elemento na sua constituição. O que seria composta? Mais de um elemento na sua constituição. E ainda nós temos o que nós chamamos de alotropia. O que seria alotropia? O que seria alotropia? É quando um elemento químico dá origem a mais de uma molécula. É quando um elemento químico dá origem a mais de uma molécula. Quando que isso acontece? Por exemplo, O2 é o gás oxigênio. E o O3 é o gás ozônio. Ou seja, um elemento químico que é o oxigênio deu origem a duas moléculas, o oxigênio e o ozônio. Um outro exemplo é o carbono grafite. Carbono grafite. O carbono grafite, que é da ponta do lápis, é diferente do carbono diamante. O carbono diamante é o mesmo elemento, é a mesma estrutura, só que a quantidade de elementos químicos lá, carbono grafite é 40, carbono diamante é 60 carbonos na molécula, são diferentes. Um outro exemplo, S2 é o enxofre rômbico. E o S, que é o amarelo, que é o enxofre amarelo, né? É o enxofre amarelo. E o S8 é o enxofre monoclínico. O enxofre monoclínico, ele é um enxofre negro, preto, de cor preta, né? De cor preta, o preto é um enxofre, é de cor preta, tá certo? Ou seja, o que é alotropia? Quando um elemento químico dá origem a mais de uma molécula. Quando um elemento químico dá origem a mais de uma molécula. E o que seria as misturas, professor? As misturas, o que seriam? As misturas, elas é mais de uma molécula. Mais de uma molécula. Exemplo, a mistura entre arroz, entre água e areia, né? A mistura entre gás oxigênio e gás nitrogênio, né? Gás nitrogênio é uma mistura. A mistura entre a pedra e areia e água. Tudo isso é uma mistura. Agora, essa mistura, elas são classificadas de duas formas. Vamos ver? As misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas.
Quando que eu tenho uma mistura homogênea e quando que eu tenho uma mistura heterogênea. É simples. Ó, a mistura homogênea, ela só vai ter uma fase, uma cor. E a mistura heterogênea, professor? Ela vai ter duas ou mais cores, duas ou mais fases. Neste caso, é uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, uma cor. Uma mistura heterogênea, duas ou mais cores ou fase. Então, a mistura homogênea, ela tem uma cor, uma fase. A mistura heterogênea, ela tem duas ou mais fases, tá? Duas ou mais fases, duas ou mais cores, né? Aí se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, aqui, quantas cores vocês estão vendo? Uma, então é uma mistura homogênea. Quantas cores vocês estão vendo? Duas, a água e o óleo. Quantas cores são? Duas, então uma mistura heterogênea, tá certo? É uma mistura heterogênea. Mistura homogênea, uma fase, uma cor. Mistura heterogênea, duas ou mais fases, tá certo? Então essa foi a nossa aula e nós aprendemos sobre as substâncias simples e as substâncias compostas. E aprendemos que o gráfico de fase da substância pura, ela é uma escadinha. Já o gráfico de fase da mistura, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. O gráfico de fase da mistura, ele não tem a constância. Tá vendo? Lembra da constância? Que é constante no segundo bloco? Então, ele não tem. Como ele não tem a constância, ele não tem aquela setinha, aquela constância da propriedade. A propriedade muda, a propriedade varia, não segue o princípio da substância pura. Então, no gráfico de fases, da mistura, não possui constante das propriedades físicas. Ou seja, as propriedades, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade não se mantém constante. E a densidade não se mantém constante, ele vai variar e não vai ter aquela constância. Meu muito obrigado por ter assistido a minha aula. Quero que vocês voltem sempre que for necessário, repita a aula para que você possa ficar bem informado e ter conhecimento para continuar os vossos estudos. Agradeço pela atenção de todos.